olha como o livro já começa. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui no canal. Nesse vlog de leitura vão ter dois livros, um que eu terminei de ler ontem e outro que eu vou começar a ler hoje. A ideia era gravar vlog de leitura de Verity. Só que eu só me dei conta de gravar quando eu já tava na metade do livro. E aí a outra metade do livro eu terminei de ler ontem, então vou falar sobre ele aqui nesse vídeo e já vou começar a leitura de outro, que daí vocês vão acompanhar minha leitura do zero. Terminei de ler Verity ontem e assim, gente, eu não tenho palavras pra descrever esse livro. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? Se eu for falar alguma coisa, eu aviso antes pra vocês pularem, aí eu deixo um minuto aí na tela pra vocês pularem. Quando eu comecei a ler esse livro, eu já tinha recebido alguns spoilers lá no TikTok, spoilers sem querer. Então, tinha algumas coisas ali que eu já sabia, então eu meio que comecei a leitura já meio que adivinhando o que ia acontecer, sabe? Então, agora sim eu vou falar algumas coisas. Eu imaginava, quando eu comecei a ler, que eu comecei a entender ali a história e tal, depois dos primeiros capítulos ali do manuscrito da Verity, eu comecei a pensar, foi ela que fez tudo isso. Foi ela que fez tudo isso e acabou, é isso. Conforme foi passando algumas cenas e tal, algumas coisas que o Jeremy falava, eu comecei a pensar, mas ele sabe de alguma coisa ele sabe. Eu comecei a achar esquisito. Eu já achava que ela tava fingindo desde o começo. No fim das contas, eu acho que aquela última carta era tudo mentira pra livrar ela, porque ninguém escreve uma coisa daquelas sem colocar nada que indicasse que aquilo era mentira. Ou, por exemplo, ela tinha no computador e tinha impresso. Por que ela ia imprimir aquilo se era só um exercício, sabe? Ela não ia deixar um negócio impresso daquele pela casa com o perigo de alguém pegar e interpretar mal, assim como ele interpretou, sabe? Só se ela fosse muito burra mesmo, mas burra ela não era, ela era uma manipuladora louca. Então eu acho que era tudo mentira essa última carta, mas pode ser que não fosse, né? E outra coisa, ela não ia escrever uma coisa daquela e não compartilhar com o marido em nenhum momento. Tudo bem que ele não se interessava muito pelas coisas que ela lia, né? Ele disse que só leu o primeiro livro, mas das coisas que ela escrevia, aliás, falei errado. Então, assim, acho meio estranho, então eu não acredito muito naquela última carta. Minhas considerações finais sobre esse livro é que essa autora é muito doida, gente. Eu já tinha lido outros livros dela, eu li É Assim Que Acaba, É Assim Que Começa em Novembro 9. Novembro 9 foi o primeiro que eu li. Aí depois eu li É Assim Que Acaba e no início desse ano eu li É Assim Que Começa. Inclusive ainda não fui assistir o filme, quero muito assistir. E esse daqui, então, foi o quarto livro que eu li dela e os outros eu já achava que ela era meio maluca, sabe? Com esse daqui, eu tive a confirmação. Gente, essa mulher, ou ela é um gênio, ou ela é completamente doida, porque pra escrever isso aqui, olha, é estranho. Mas, enfim, gente, pra quem não sabe, esse livro aqui tem classificação indicativa mais 18, tem umas coisas bem pesadas no livro. Então só leia, estando ciente disso, dá uma pesquisada nos gatilhos, mas se estiver tudo ok pra tu ler, eu indico muito, gente, esse livro é assim, sabe? Tanto que eu conversei com várias seguidoras sobre ele no direct quando eu contei que eu tava lendo, e elas só falaram assim pra mim, se prepare. E eu tipo assim, meu Deus do céu, o que que vem por aí? Eu até tava conversando com uma delas, né, sobre os outros livros da Colleen Hoover e que os livros delas, eu sempre leio ele de cabo a rabo, sabe? Nunca é uma leitura que eu fico enrolando pra ler. Eu fico tão curiosa, a leitura me prende tanto que eu nunca enrolo pra ler os livros dessa autora. Então, eu falei isso pra ela e ela disse assim, mas esse é outro nível. Todos os livros da Colleen Hoover têm essa coisa que prende a gente na leitura, mas esse é outro nível. E realmente, gente, isso aqui é uma loucura. Durante a semana eu li metade dele, porque, né, durante a semana não tinha tanto tempo, eu sempre li antes de ir dormir. E aí ontem, que foi domingo, sábado eu não tava em casa, então eu não li. E aí, ontem que foi domingo, gente,
eu tava na metade do livro. Eu li essa metade que faltava tudo ontem. E hoje eu vou começar O Lado Feio do Amor. Confesso que eu tô com um pouquinho de medo desse livro. Eu não sei absolutamente nada sobre ele. A única coisa que eu sei sobre ele é o que eu li aqui. De resto, eu não sei nada, não vi spoiler em lugar nenhum, não assisti nenhum vídeo sobre esse livro. Então, esse daqui realmente eu não sei absolutamente nada sobre ele. Eu tenho alguns outros livros da Colleen Hoover aqui. Eu tava em dúvida entre esse e Todas as Suas Imperfeições. Só que Todas as Suas Imperfeições eu já vi algum spoiler que outro. E eu queria um livro que eu não soubesse absolutamente nada, sabe? Eu adoro leituras assim, eu nunca pesquiso muita coisa sobre o livro antes de comprar. Então, vou começar a leitura desse daqui hoje e vocês vão acompanhar como é que vai ser. Tô esperando o Pedro se ajeitar pra ir pra faculdade, ele tá no banho agora. Esse barulho foi da cadeira, tá? E vou começar aqui a leitura. Não, olha como o livro já começa. É que nem Verity. Verity também começa nessa mesma pegada aqui pra o leitor já falar, meu Deus, o que é isso? Atualização da leitura pra vocês. Tô aqui tomando meu café, inclusive essa caneca tem tudo a ver com o tema desse vídeo, olha só. Hoje é quarta-feira, na segunda, que foi quando eu comecei esse livro, eu li um pouco antes de ir pra faculdade, eu levei ele pra faculdade, li no intervalo e depois eu li quando eu cheguei em casa um pouco, que eu não tava com sono. E eu cheguei tipo no capítulo 5. E agora eu já tô quase na metade do livro. Ontem eu li bastante antes de ir dormir. Eu tô no capítulo 14. E assim, até então tá parecendo só um romancezinho. É um gato que entrou, tá? Não é assombração, por isso que a porta abriu. O gato me distraiu, eu esqueci o que eu tava falando. Até o momento parece ser só um romancezinho. Mas esse livro aqui, ele é daquele estilo que um capítulo é no presente, o capítulo seguinte é no passado, depois no presente, depois no passado, e assim vai indo, sabe? Porque daí vai formando um mistério do que aconteceu no passado, e aí a Tate, que é a protagonista, ela conta no presente, o Miles conta o que aconteceu no passado, entendeu? No passado dele. Não sei se eu consigo explicar. Eu normalmente não gosto de livros assim, porque eu fico tão curiosa pra saber o que aconteceu no passado, que eu quase pulo os capítulos falando sobre o presente, sabe? Porque eu perco um pouco a paciência. Só que esse aqui não tem enrolação, sabe? Nos capítulos que fala do presente. Isso é uma coisa que eu gostei muito nesse livro. Não tem enrolação, é muito interessante também. Então eu não fico querendo pular os capítulos só pra saber o que aconteceu no passado, sabe? Então, tanto os capítulos que falam do presente quanto tanto os que falam do passado são muito interessantes, então isso eu tô gostando muito nesse livro. Até então não teve grandes revelações, não tô criando teorias nem nada, mas eu tô gostando bastante da história. E vamos às considerações finais sobre O Lado Feio do Amor. Terminei ele ontem à noite. Antes de mais nada, relevem o estado da minha cara, gente. Eu tô numa crise seríssima de alergia, mas preciso vir finalizar esse vídeo aqui. Gente, quando eu cheguei, tipo assim, em 2/3 do livro, eu já tava assim, de saco cheio, não aguentava mais, porque não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? Mas eu já tava meio que perdendo a paciência, porque eu tava curiosa demais e, tipo, sabe, ficava muito na mesma. Mas, quando começou a chegar ali da metade pro final, começou a ficar um pouco mais interessante, começou a contar um pouco mais sobre o passado do Miles, porque daí o leitor consegue entender os motivos dele fazer as coisas que ele fez, entendeu? Não estou dando spoiler. Então, aí sim a leitura começa a ficar mais interessante.
E eu gostei bastante do livro. Achei o começo meio enrolado ali, um pouco chato o começo, mas a partir da metade pro final começou a ficar muito legal. O final é muito bom, gente. Eu chorei o último capítulo inteiro. Ontem eu comecei a ler antes de ir dormir, né? E eu não consegui parar de ler. Eu tive que terminar o livro ontem, eu ia terminar ele hoje, eu ia ler só um pouco ontem. Só que eu não me aguentei de curiosidade e precisei terminar esse livro. Indico bastante pra vocês, ele é bem legal. Me falaram, ai, o final é chocante. Eu não achei o final muito chocante, não achei, tipo, uma coisa muito mirabolante, sabe? As minhas teorias, agora sim eu vou dar spoiler, então vou deixar aqui na tela um minuto pra vocês pularem. A minha teoria era que a Rachel e a criança tinham no parto, entendeu? Porque pelo jeito que ele se culpava e tal, eu pensei, nossa, deve ter sido alguma coisa nesse sentido, porque não falava nada deles no momento atual, né? Mas aí quando explicou lá o que aconteceu, eu falei, ah, entendi. Então assim, eu já tava meio que criando teorias a respeito disso, porque alguma coisa... Chegou a entrega, já venho terminar. Voltei, acho que eu tava falando das minhas teorias, né? Que eu não achei o final, tipo, absurdamente chocante, mas eu achei muito bom, gente. Eu gostei muito desse livro, é um livro muito gostoso de ler. Então, indico bastante pra vocês. Lembrando que ele é mais 18 e é sempre bom pesquisar os gatilhos de um livro antes de tu ler. Então dá uma pesquisada aí, porque, sério, vale muito a pena essa leitura. Achei muito, muito, muito legal. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu for novo ou novo por aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @marianabiscaino com 2 N's, que eu mostro minha rotina diariamente por lá. E é isso, gente. Muito obrigada quem assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!